Só há um único motivo plausível para Carlo Ancelotti não ter colocado Endrick no segundo tempo no jogo entre Brasil e Marrocos. E antes aqui de eu explicar, para que eu não seja mal interpretado, eu concordo, essa é a minha visão, acredito que de 99% dos brasileiros, é que Endrick deveria sim ter entrado no decorrer do segundo tempo, pelo menos, poderia ter entrado no lugar de Igor Thiago, de Rafinha, enfim. Mas o que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo é que talvez, mesmo não concordando, mesmo achando que Endrick deveria ter entrado, é que talvez faça sentido Carlo Ancelotti não ter colocado o Endrick. Por quê? A verdade é que os primeiros 30 minutos, os primeiros 25, 30 minutos de jogo, tudo aquilo que Carlo Ancelotti planejava contra o Marrocos foi de água abaixo. O Marrocos simplesmente engoliu a seleção brasileira, tomou ali conta de todos os espaços. O Brasil não tinha o que fazer contra a seleção de Marrocos. Marrocos, inclusive, estava colocando medo na seleção brasileira. E foi um achado aquele gol de Vinícius Júnior. A gente tem que agradecer muito a Vinícius Júnior, porque aquilo que ele fez é tirar um coelho da cartola, porque a depender dos outros jogadores que estavam ali dentro de campo, aquilo não ia ser feito. Então Vinícius Júnior foi lá, foi para cima, driblou e entregou tudo que era possível e conseguiu marcar um golaço. Mas a verdade é que Marrocos foi avassalador. Matou a seleção brasileira. E aí, Carlo Ancelotti chega no segundo tempo e é onde ele acaba errando nas substituições. Até estou aqui com os homens que entraram no segundo tempo. Danilo entrou aos 46, junto com o Fabinho, e aí saiu Ibáñez e Casemiro, ok? Ibáñez e Casemiro não fizeram um grande jogo. Aos 61 minutos, entra Matheus Cunha e sai Lucas Paquetá, ok? Substituição bem feita, tanto que Matheus Cunha entrou muito bem. Aos 62 minutos, sai Luiz Henrique e entra... sai Igor Thiago e entra Luiz Henrique. Ok, Igor Thiago já era para ter saído também há muito tempo. Enfim, Luiz Henrique acaba não jogando tão bem, só que aí a gente fica somente com uma substituição. E aqui se esperava que Endrick entrasse para poder tentar buscar o segundo gol, tentar resolver o jogo contra o Marrocos. Mas aí não. Carlo Ancelotti decide tirar Bruno Guimarães e colocar Danilo Santos. E é aqui que eu vejo que talvez, mesmo não concordando, mas me colocando no lugar de Carlo Ancelotti, talvez aqui nessa substituição sai Bruno Guimarães e entra o volante Danilo, talvez aqui faça sentido essa substituição. Mas antes de eu falar o porquê, cara, uma coisa que para mim não faz nenhum sentido é a presença de Rafinha nos 90 minutos. O que Rafinha fez nesse jogo contra o Marrocos? Primeiro caindo ali pela direita, depois foi tentar ajudar Vinícius Júnior pela esquerda. Depois, no final do jogo, ficou um pouco mais centralizado, mais perto da área. E em nenhuma dessas posições a gente viu Rafinha jogando bem. É inaceitável que um jogador que não conseguiu construir muita coisa, errou muito mais do que acertou. Perdeu o gol que dava ali, aquele passe que Vinícius Júnior toca para ele chuta ali no meio do goleiro. Depois Bruno Guimarães, pela direita, cruza na área.
e Rafinha tem a opção ali de poder chutar para o gol e ele deixa a bola escapar. Como a gente pode aceitar Rafinha nos 90 minutos e o Endrick não? Então, tô só explicando aqui para todo mundo, antes que chegue aqui um maluco e fala assim, não, mas você tá maluco de deixar o Endrick no banco, e que deixar Rafinha e deixar Igor Thiago? Não concordo. Endrick deveria ter entrado já no segundo tempo, cara. Mas, tentando explicar aqui o porquê que eu acho, aqui não tem nenhuma informação, mas esse é apenas um ponto de vista do porquê que Endrick não entrou. Eu acho que Carlo Ancelotti deve ter olhado para esse jogo, ter visto a situação de como o Brasil foi dominado e ter pensado assim, cara, a gente resolve isso nos 2 próximos jogos. É melhor eu segurar um pontinho aqui contra Marrocos, que tá deitando, tá jogando para cima da gente, segurar esse pontinho aqui que vai ser precioso, do que a gente levar aqui mais um gol e perder de 2-1. Essa é a sensação que me passa. Por ele ter decidido aos 80 minutos, aos 35 do segundo tempo, colocar Danilo Santos no lugar de Bruno Guimarães e não arriscar colocar um atacante, o que me passa aqui é que ele queria segurar o resultado. Viu que estava sendo dominado e falou assim, não, melhor a gente segurar aqui e no outro jogo a gente resolve. Outras 2 seleções que são consideradas, né, que vai ser mais fácil, a gente não sabe. O Brasil, nenhum adversário que vai jogar contra o Brasil agora, a gente fala assim, não, essa seleção aqui tá ganha o jogo. Infelizmente não dá. Quem assistiu o jogo aí, Haiti e Escócia, viu que os caras jogam com vontade. Então se o Brasil entrar com essa moleza, com essa lerdeza, vai perder, cara. Até pro Haiti. Então, talvez Carlo Ancelotti falou assim, não, a gente organiza, vamos segurar esse um ponto aqui e nos outros jogos a gente decide. Porque agora, olhando para a seleção de Portugal, quem perdeu os 3 pontos, pelo jeito que eles jogaram, pela forma que eles dominaram, quem perdeu os 3 pontos aqui não foi nem o Brasil. Foi Portugal. Desculpa, foi o Marrocos. Portugal, as ideias. Não foi o Brasil que deixou escapar 3 pontos. Foi Marrocos. Marrocos tinha tudo para sair com a vitória nesse jogo. E deixou 3 pontos passar. Eu até vi um vídeo do Vitor Sérgio falando que se fosse o treinador da seleção marroquina, teria ficado puto, cara, porque só saiu com 1 ponto. E essa é a verdade. Tem que sair pé da vida. Porque do jeito que eles jogaram, dominando ali basicamente todos os setores, defesa, meio-campo e ataque, era para eles ter saído com 3 pontos garantido. E aí já seria quase que classificado para a próxima fase. Iria enfrentar a Escócia e Haiti. E convenhamos, Marrocos, hoje, nesse momento, dia 15 de junho de 2026, às 8h14, que é o horário que eu estou gravando esse vídeo, hoje a seleção de Marrocos é a melhor do grupo do Brasil. Olha para você ver. Chegamos a esse ponto, de dizer que Marrocos é melhor do que o Brasil, cara. Essa é a verdade. É difícil, dói. Não queria ver a seleção brasileira passando por isso, mas essa é a verdade. E aí, para vocês entenderem aqui e pegar como comparação o resultado de outras seleções, olha só para vocês verem algumas surpresas. E talvez esse 1 ponto que o Brasil teve, por mais que eu discorde desse 1 ponto, mas talvez esse 1 ponto faça sentido. Talvez não ter colocado o Endrick na cabeça de Ancelotti, ter segurado esse 1 pontinho, faça sentido. Olha só para vocês verem alguns resultados que são aqui improváveis. Os Estados Unidos, por exemplo, meteu 4-1 no Paraguai, apresentando um futebol, cara, que não é os Estados Unidos que a gente está acostumado não, tá? Então os Estados Unidos, eu apostava aqui que Paraguai venceria os Estados Unidos e já levei uma lavada aí. O Catar conseguiu marcar o seu primeiro ponto em Copas do Mundo. Tudo bem que empatou aí contra a Suíça, mas mesmo assim, ó, para você ver, Catar e Suíça.
E aí, beleza. Descendo aqui mais um pouco. A Austrália meteu um 2-0 em cima da Turquia. A Turquia de Arda Güler foi lá e perdeu para a Austrália. Nós temos outros jogos aqui. Eu não vou considerar Holanda e Japão porque o Japão não é mais uma surpresa. O Japão já é uma realidade. O Japão que fez um ótimo ciclo, venceu inclusive a seleção brasileira, né, naquela falha grotesca de Fabrício Bruno. Mas enfim, Holanda e Japão empataram em 2-2. Mais um jogo difícil, a Holanda estava vencendo, o Japão foi lá buscar o empate. Costa do Marfim também ganhou do Equador. Suécia meteu um 5-1 na Tunísia. Mas outras duas seleções que nos surpreenderam. A Espanha empatou em 0-0 com a seleção de Cabo Verde. Para você ver, a Espanha, que é candidatíssima a ganhar o título da Copa do Mundo, empatou em 0-0 contra Cabo Verde. A Bélgica empatou em 1-1 contra o Egito. Para você ver, a geração belga empatou contra o Egito. Nesse momento, tá rolando ali na televisão 51 minutos, segundo tempo, e a Arábia Saudita está vencendo o Uruguai. Enfim, pode ser que vire, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, eu acho que Carlo Ancelotti deve ter olhado para esse jogo e ter pensado assim, meu irmão, nós estamos lascados. Vou treinar esses caras esse restante de semana todo para ver se a gente consegue jogar bem contra o Haiti e segurar esse um ponto aqui. Então, esses um ponto da seleção brasileira, tem ali o copo meio cheio, meio vazio, é olhando o copo meio cheio e falando assim, ainda bem que a gente saiu com esse um ponto. Não vou colocar o Endrick agora, eu vou tentar segurar esse um ponto. Essa é a única explicação, no meu ponto de vista, de Endrick não ter entrado no jogo. Dito isso, Endrick titular na próxima partida contra o Haiti. Deixe o seu like, se inscreva no canal, estamos aí caminhando rumo aos 600 inscritos. Deixe a sua opinião aí também, tá? O que você acha?